está falando sobre as práticas naturais de cuidado com a gente mesmo. Como que dentro dessa concepção do corpo como ecossistema, a gente pode cuidar desse terreno para que ele tenha um melhor desempenho, para que ele tenha uma forma de viver mais saudável, né? Nós vamos falar hoje, então, da higiene natural ou higiene vital, que acompanha a nossa caminhada da alimentação viva. Vocês lembram que a gente falava assim, como é que a gente vai viver no modo de energia vital? Viver no modo de energia vital? Como é que a gente vai se cuidar no modo de energia vital? Se a gente pensar bem, as medicinas defensivas, né? Que a medicina convencional, que se protege, que dá os medicamentos para se proteger, elas são chamadas também de medicinas defensivas, né? Existe e tem os meios de manter a saúde numa outra linha. Então quando estamos cuidando de nós mesmos, cada um de nós cuida de si mesmo, nós estamos caminhando na direção de manter a nossa saúde. Quando a gente delega o cuidado nosso nas mãos de outra pessoa, a gente está entregando o nosso corpo no caminho de uma medicina defensiva, né? Que vai chegar uma hora que, bom, aí estourou o negócio, vai ter que alguém salvar a gente, não é isso? No meio desse caminho, existem as medicinas naturais. Quando a gente não dá conta de manter no nosso próprio dia a dia, o nosso jeito de viver, a nossa saúde, ainda tem no meio do caminho as medicinas naturais. E essas medicinas naturais são todas elas. Mas eu queria falar hoje aqui com vocês nesse meio de manter a saúde, que tem sido chamado de higiene natural ou higiene vital e também chamado de higienismo. O higienismo, esse nome é um nome um pouco confuso, sabe? Esse nome a gente tem que ter um certo cuidado, porque ele vem do nome de higieia, higienismo, mas ele no século passado, no início do século passado, também foi usado, esse nome foi usado para falar da liga de higiene, quando descobriram os micróbios e descobriram o microscópio e que começaram a fazer as limpezas nas casas das pessoas, também foi chamado de um movimento higienista. E que não tem exatamente o oposto do que nós estamos falando aqui. O movimento higienista de desinfetar a casa dos outros, de pulverizar, de matar os micróbios, não é isso que a gente está falando. A gente está falando da higiene, meios de manter a saúde, respeitando a natureza nossa, aprendendo a olhar para nós mesmos e aprendendo a olhar para a natureza. E foi agrupado com o nome de higienismo essas práticas que a humanidade conhece desde sempre. Não tem novidade nenhuma no higienismo. Sempre foi assim. Sempre se observou. Hipócrates, antes de Cristo, já falava de uma porção de preceitos higienistas, de observação dos ciclos da natureza, observação da sua resposta e tudo mais. Mas foi nos anos de 1800 que médicos começaram a assumir essa prática de organizar esses meios de manter a saúde e que então deram o nome de higienismo, e ainda hoje é muito propagado o higienismo como um caminho muito interessante. Para nós é muito interessante, eu tenho praticado muitas coisas do higienismo. Agora, o que eu acho mais interessante do higienismo é que o higienismo,
ele oferece um modo de você cuidar de você mesmo, ou seja, de você ser o seu próprio médico. Isso para mim é libertador. Você aprender a fazer sua leitura e aprender a sair das situações em que você entra, né? Então, os princípios do higienismo são aqueles que a gente vem falando do respeito a essa força intrínseca da natureza, na tendência de harmonizar o ecossistema. Que se eu fosse falar numa linguagem mais moderna, seria de reforçar o sistema imunológico do corpo. Se eu fosse usar a linguagem convencional, seria isso, né? Mas é confirmar, apoiar e reforçar a força vital dentro de você. Então, todo mundo sabe isso assim. Como é que a gente pode reforçar a natureza dentro da gente? A gente sabe que a saúde é uma situação natural, né, do ser vivo, né? O Maturana diz que esse nome que a gente inventou de saúde e doença é uma bobagem, porque são só critérios que a gente inventou, que na verdade a gente está vivo. E está vivo, e está vivendo, e está passando por situações diversas. Mas a tendência nossa é uma tendência a se manter em saúde. A força da vida puxa a gente para se manter em saúde. O corpo nosso, ele, além de ser um corpo que nos carrega para os lugares, ele também é um corpo que expressa os nossos anseios, expressa as nossas emoções. É visível, todo mundo sabe disso. Como é que pode o corpo brilhar quando você está alegre? E todo mundo vê, né? Puxa, mas hoje você está alegre. Se você perguntar o que você tem de diferente, a sua cor é a mesma, o cabelo do seu cabelo é o mesmo, mas todo mundo viu, né? Isso para mim é uma coisa de uma beleza. É igual saber qual é a matéria que está viva e qual é a matéria que não está viva. Por exemplo, quando você bota a mão num isopor, você sabe que isso não tem vida, né? Mas quando você bota a mão numa madeira, isso já é diferente. Você sente que isso aqui tem tem outro apelo para o nosso corpo, tem uma outra energia. E quando você bota a mão numa coisa viva, a gente sabe que aquilo ali tem vida. E esse conhecimento, como é que é? Esse conhecimento a gente tem, porque o corpo se expressa, o corpo mostra o que está sentindo. Então o corpo, ele vai se expressar todas as coisas que estão dentro da gente, né? É muito interessante. Tem uma classificação muito bobinha, mas eu acho divertidíssima. Por exemplo, pessoas, dependendo do seu apetite, sua tendência de comer, tem uma característica a ser observada. Por exemplo, pessoas que gostam muito de comer embutidos, conservas, enlatados, né? Essas pessoas são chamadas de conservadores, que elas comem conservas. Não é interessante isso? Eu acho muito divertido isso. Pessoas que só querem comer doce, formiguinhas, né? Pessoas que teriam personalidades mais infantis, né? Que as suas crianças não conseguiram sair dali, né? Não é muito interessante, porque o corpo expressa. O corpo expressa, vai dizer tudo que está dentro da alma da gente. E não adianta a gente disfarçar. Essa semana eu vi uma senhora francamente em depressão, ela não tinha mais como mostrar a depressão dela. Os cabelos tudo caído, o rosto todo caído, a postura corporal toda caída. E ela dizia assim: não, mas eu não deixo transparecer meu filho, que eu estou com essa tristeza toda. Eu falei: imagino que a senhora deve disfarçar muito bem. Mas a gente não se enxerga, né? É difícil a gente se enxergar.
Mas esse corpo como expressão, a gente precisa ouvir a expressão, ouvir e não sair batido dela, né? E nos dias modernos, por exemplo, se você tem uma gripe, tem um início de uma gripe, e você está com dor de cabeça e você tem que sair para o trabalho, a nossa sociedade não vai aceitar você ficar em casa, porque você tem que fazer repouso, porque seu ecossistema corporal está pedindo para você serenar, para reforçar o seu sistema imunológico, para você poder se fortalecer daquela situação, não é verdade? Nada disso vai dar certo. Você vai levar uma falta, uma repreensão e tudo mais. Então o que você faz? Vai lá, toma um remédio para dor de cabeça, finge que não tem gripe e vai assim mesmo. O corpo como expressão ficou o quê? Foi atropelado. Você acha que esse atropelamento não vai deixar nenhuma marquinha? Vai, né? Vai. Se a gente faz isso repetidas vezes, do cuidado com o nosso corpo, chega uma hora que vai ter ele vai estourar, ele vai ter que se expressar de uma maneira mais forte, né? Então prestar atenção nesse cuidado é fundamental. Agora, todos nós sabemos que repouso, dormir, fazer atividade física regular, intensa, fazer momentos de silêncio, todo mundo sabe disso, não sabe? O Geninho fala essas coisas, todo mundo já sabe, só precisa lembrar, né? Ter uma casa ventilada, arejada, ensolarada, um ambiente calmo, agradável, tudo isso são preceitos do higienismo. Também a gente sabe isso tudo, não sabe? Isso está na nossa espécie, isso é conhecimento da espécie humana. Nós não temos dúvida em relação a isso. E a alimentação, o higienismo fala em alimentação natural. Dentro do próprio higienismo existe o higienismo que se volta para a melhoria da qualidade da alimentação em relação à alimentação convencional, e tem também o higienismo mais avançado, entre aspas, que seria aquele que é baseado na alimentação crua e viva. Então isso está dentro dos preceitos, na medida em que entende que esse seria a melhor maneira de se alimentar. E os intervalos de jejum, né? Isso é uma prática que as igrejas, as religiões antigas sempre cultivaram e ainda tem hoje, até hoje ainda tem algumas sextas-feiras que se reserva para o jejum, né? E o jejum seria uma prática que é muito interessante se a gente pudesse recuperar. E quando a gente fala em jejum, a gente fala em jejum líquido aqui no Terapia. A gente não está falando em jejum 100%, nem jejum de água, nada disso. Qual é a ideia do jejum? Queria propor a vocês que essa semana vocês fizessem essa experiência, tirassem um dia da semana e passassem o dia inteiro só tomando líquidos. Aí faz o suco de clorofila, depois você faz um suco de fruta com semente, depois você pega uma salada, faz uma salada líquida que é deliciosa. Não sei se vocês já fizeram essa experiência. Salada líquida. Para mim, salada líquida é suco verde. Não. Você faz aquela salada toda, temperada com shoyu, limão, azeite, pega aquela com legumes, com tudo, folhas, legumes, brotos, joga no liquidificador, bate e coa no coador de voal e toma. É delicioso, é delicioso. E vocês não vão mastigar nesse dia. Vão fazer. Aí você alterna um suco salgado, um suco doce, um suco de fruta, um suco de clorofila, outro de suco. Quantos sucos você quiser. Vocês vão ver, primeiro, que a gente não precisa de muitos. A gente não precisa de muitos. Aquilo sacia profundamente. Mas você vai fazer um intervalo na mastigação.
e vai fazer uma serenada no processo digestivo. Aquilo vai ajudar a fazer uma limpeza. E essa serenada da mastigação, eu gostaria que vocês, quando fizessem essa experiência, observassem como é que ficam os pensamentos. Os pensamentos tendem a se acalmar. Aquele barulho repetido de pensamento tende a se acalmar quando você para de mastigar. Eu suponho, isso é uma coisa da minha cabeça, como existe um estudo sobre a cibernética dos dentes e da relação que cada dente nosso tem com uma área cerebral, que na medida que você diminui a mastigação, você faz menos estímulos. Isso é uma suposição, não sei demais. Que você faça menos estímulos, porque na prática a gente observa isso. O jejum de silêncio, se puder ser feito junto com o jejum líquido, vocês vão ver que coisa interessante que acontece no corpo da gente. E é um momento de uma intimidade, de uma observação maior desse corpo. O que é jejum de silêncio? É não falar mesmo. Avisa para a família, olha, hoje estou recolhida. Estou recolhido, tá? Hoje estou fazendo uma experiência de ficar quieto. Ou se vocês resolvem fazer um passeio, vai para um canto aí para ficar quietinho. E vão ver o resultado disso. Que prática magnífica que é essa. Que prática que o higienismo não deixa a gente esquecer, a prática do jejum. E como isso vai promover uma limpeza intestinal e serenar a alma da gente. Recomendam que uma vez por semana você faça um jejum. Que isso ajuda a manter a saúde. Você vai, depois, cada vez precisando menos das medicinas e você reforçando mais o seu autocuidado. Quando a gente fala jejum líquido, é porque existe duas teorias a respeito do jejum, em que supostamente diz que o ideal é jejum 100%, nem água. Outra teoria diz que isso não é interessante porque leva ao estresse celular. Que a célula está habituada a um ritmo e de repente você corta esse ritmo e ela entra em estresse. Então, para nós, o jejum líquido, ele tem a ideia de promover a limpeza, a desintoxicação, mas oferecer a energia para a célula continuar no sistema dela. E o jejum líquido eu posso estar falando publicamente para todo mundo, sem nenhuma preocupação de que dê errado, né? Se a gente vai fazer uma prática higienista de jejum, sem água, sem comida, sem não sei, aí talvez fosse interessante que alguém acompanhasse, que alguém visse, né? Mas no caso nosso aqui não. É um meio de manter a saúde, um meio de cuidar de si mesmo. Eu já vi o jejum de comer só fruta no dia inteiro. Mas ele não mastigar, eu estou achando que essa é uma experiência bem interessante, né? É líquido, né? Uma coisa que a gente vai aprender, isso na aula que vem eu vou estar falando, é como que o jejum ele é curativo também em situações de adoecimento. Adoeceu? Para de comer. Isso traz um resultado muito rápido de retorno. Mas isso a gente vai falar na semana que vem. Hoje eu queria reforçar essa ideia de que você pode cuidar do teu próprio corpo reforçando a força da vida interna, né? Se você compreende o que está acontecendo do corpo, isso facilita a gente tolerar determinadas manifestações do nosso corpo quando ele está intoxicado. Porque às vezes pode acontecer isso, né? Você começa um jejum, daqui a pouco você pode estar sentindo excesso de sonolência,
Você vai confundir essa sonolência com fraqueza, porque não está comendo. Pode aparecer uma irritação na pele. Uma série de coisas que a gente pode querer botar a culpa no jejum. Então precisa a gente entender o que é o processo de repouso intestinal e qual é a ideia profunda do jejum de permitir que o corpo elimine mais do que absorva, né? Então, uma primeira compreensão que vem das medicinas naturais é de que os sintomas que a gente sente são, na verdade, processos de eliminação. Sintoma como um processo de eliminação e não como um processo de adoecimento. Isso é uma mudança muito grande na visão da expressão corporal, né? A palavra sintoma, eu costumo brincar que eu acho que ela é uma expressão tão forte do nosso corpo. Ela ajuda a gente a vir para a consciência sobre o que está acontecendo com a gente, que é como se ela dissesse assim: sim, toma, vai ver se você acorda. Vê se você acorda, né? Assim, porque você não sabe, tô com dor, não sei aonde. Olha, hoje eu não podia ter nada, porque hoje é o dia que meu neto vai apresentar não sei o quê. Não é que eu arrumei uma dor na perna, não posso me mexer, né? Tem umas coisas assim de sintomas que estão completamente envolvidas com as nossas emoções, né? E o sintoma fala, pula. Então é como se tivesse um acordar de consciência para a gente não achar que pronto, adoeci, coitada de mim, agora eu estou cheia de dores de cabeça, eu estou muito sofrida. Não, pode ser um bom sinal, se a gente consegue observar e olhar ele de outra maneira. As medicinas naturais, então, elas não acham que os sintomas sejam ruins. Elas veem os sintomas como uma coisa até interessante, porque é o caminho que a pessoa está encontrando de expressar alguma coisa. E aí parte da ideia de que não há doenças, mas há doentes, né? A palavra doente, também é outra que eu gosto de brincar com ela, porque também eu acho extremamente interessante. O dia que você fica doente é o dia que você faz o recolhimento, né? Você adoeceu, você recolhe, aquilo me chama para dentro, né? Você fica a serviço do ente interno. Você se recolhe do mundo externo e fica a serviço do doente interno. Então ficar doente é muito interessante, porque você vai ter a oportunidade de fazer um diálogo interno, de olhar para você mesmo, de perceber. Vocês vejam como isso modifica muito. Isso aí é interessante. Isso modifica muito, porque a gente tem medo de ficar doente, achando que doente está uma doença que a gente vai perder o controle, que vai acabar com a vida da gente. A gente cria um pânico diante da situação de estar doente. E ela pode ser apenas uma expressão do nosso corpo para avisar a gente que a gente está fazendo alguma coisa na nossa vida, porque você pode contar que se você ficou doente, tem uma história na sua vida que precisa ser resolvida. Criança é a maior bandeira isso, né? Criança adoeceu, quando acaba a doença ela cresceu, né? Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Crises de crescimento, como elas não falam, não se expressam, mas as crises de crescimento aparecem junto com os processos de adoecimento. É belíssimo. As doenças todas de criança, né? Todas as viroses, cada virose daquela é um salto. Tem uma virose, aprende a andar. Tem outra virose, anda de bicicleta. Tem outra virose, aprende... É sempre uma coisa assim. São as crises de crescimento. Isso é conhecido, é velho conhecido isso, né? Você queria falar? Porque também, às vezes, quando chega a somatizar, ou então criar um sintoma,
É porque você não percebeu antes aquela questão e aí o seu corpo foi obrigado a somatizar aquilo para te dar um toque. A gente não enxerga antes e aí o corpo tem que falar. Né? Aquilo que a gente não deu conta, não conseguiu perceber, o corpo vai falar. Ele é nosso aliado. O nosso corpo é nosso aliado de vida. Ele não é um problema na nossa vida. E no meu entender, eu acho que nos dias de hoje, os adoecimentos se transformaram em problemas. O corpo ficou pesado. Ele deixou de ser o nosso espaço de conversa e de entendimento com a gente mesmo. Mas você vê o seguinte, eu queria mostrar para vocês como é que a gente entende uma medicina baseada no sintoma como um problema e no outra medicina onde o sintoma é uma oportunidade de eliminação. Então, na hora do tratamento, né? Na hora do tratamento de um sintoma, a terapia convencional vai tentar, por exemplo, no caso da inflamação, esse exemplo é típico para inflamação. Tem uma inflamação. O anti-inflamatório usado pela medicina convencional, ela vai fazer uma interferência através de um bloqueio de processos enzimáticos que estão acontecendo no processo e vai oferecer uma cura súbita. Em 2, 3 dias você não tem mais inflamação, né? No caso de você usar uma terapia natural, você vai estimular o próprio organismo a produzir os anti-inflamatórios do próprio corpo. Você não vai interromper. Então a cura vai ser mais lenta, porque você vem de dentro para fora. Com a interrupção do anti-inflamatório, você tem uma cura aparente. Mas o processo que gerou aquela inflamação, na realidade, não se resolveu. Ele foi interrompido. E isso, a longo prazo, vai criar uma coisa que a medicina biológica chama de vicariações progressivas. Vicariações. É assim que a medicina biológica chama, vicariações progressivas. Porque você suprime o mecanismo de eliminação do organismo. Porque a inflamação, na verdade, é um processo de botar para fora alguma coisa que o corpo não achou que era para ficar ali dentro. E se você interrompe esse processo, aquilo ficou lá dentro. E 1 vez, e 2 vezes, e 3 vezes, e 4 vezes, então é isso que eles chamam de vicariações progressivas, vão se acumulando. No caso, se você deixa o organismo processar toda a inflamação naturalmente, você estaria promovendo as vicariações regressivas, ou seja, você está animando, ativando os seus processos de eliminação. Uma vicariação progressiva vai levar a uma danificação dos sistemas de defesa. Uma vicariação regressiva vai levar a um reforço do sistema imunológico. E a gente vai ficando mais pronta para as próximas situações que vierem. Uma vai levar a uma deterioração crônica da saúde e o outro vai levar a um objetivo maior nosso, que é a eliminação das toxinas, o que gera a saúde. Eu falo da medicina biológica porque esse médico, Dr. Heckweg, ele lá na Alemanha, ele desenvolveu essa medicina nos anos 1940, 50, se eu não me engano. E hoje essa medicina está muito sistematizada, muito bem discutida, e está dentro das universidades de medicina, está sendo apresentada na Universidade de Barcelona, além da Alemanha, porque ele apresenta esse modo de pensar
baseado em alguns estudos clínicos, né? A ideia da toxina e da eliminação de toxinas, né? É também chamada de medicina homotoxicológica, que compreende que, na verdade, todos os nossos processos de adoecer são processos de intoxicação, e que o nosso trabalho para manter a nossa saúde seria promover a constante desintoxicação. Porque intoxicar, a gente se intoxica a todo instante. É no trânsito que irrita, os fios de alta tensão que passam em cima da nossa cabeça, é o avião que passa aqui, que ensurdece, a gente já nem liga, mas aquilo incomoda. Os pensamentos da gente intoxicam. Tudo intoxica, não é? Assim, se a gente... Então, a ideia é de que nós teríamos que desenvolver meios constantes de desintoxicação. Então, eu trago aqui para vocês, não tem nenhuma intenção de vocês aprenderem sobre a tabela das homotoxicoses, mas para vocês conhecerem esse pensamento. Esse Dr. Reckeweg, ele desenvolveu essa tabela, e é onde ele faz assim: a gente tem um grau de toxina que o nosso corpo aguenta e mantém e bota para fora, e tem uma série de mecanismos de colocação disso para fora que são fisiológicos, a gente nem percebe. Por exemplo, o suor, as secreções nasais de manhã cedo, as lágrimas, a gente tem uma série, as fezes, a urina, tudo isso são modos de constante desintoxicação, de botar para fora aquilo que o organismo não vai aproveitar. Então ele diz assim, que essas desintoxicações naturais tendem a gente a ir para a saúde. Mas se as toxinas vão se acumulando, e isso vai trazendo, esse acúmulo vai aprofundando dentro da gente, aí a força da morte é que puxa. Como se existissem duas grandes forças, a força da vida e a força da morte. Como a gente observa na natureza, né? A gente está sempre às voltas com essas duas forças, porque a gente está sempre se renovando, a vida está se renovando, e uma planta chega um momento que a força da morte chega, e aí enche um monte de inseto, vem para, né? Porque ela enfraqueceu. Ela enfraqueceu e ela precisa seguir o caminho dela. Então ele diz que para nós é a mesma coisa, que a gente teria essas duas grandes forças. Que elas são separadas, essas duas forças, por um corte biológico, de eliminação, de capacidades de eliminação. Então ele separa por tecidos epidérmico, ectodérmico, orodérmico, neurodérmico, simpaticodérmico, e assim vai. Ele pega os tecidos e vai mostrando, por exemplo, o suor, a saliva, o fluxo nasal, as secreções neurohormonais. Essas são as secreções naturais que ajudam a gente, que ele chama de fase de excreção. Mas se a quantidade de toxina for maior do que a nossa capacidade de excreção, a gente então vai começar a desenvolver mecanismos de reação à presença daquela toxina. E aí aparece furunculose, eczemas, estomatites, gengivites, as ites e as ites, são as inflamações. Então as inflamações seriam, vamos dizer assim, a primeira etapa ainda de reagir àquela situação que está acumulada ali. E depois, se a quantidade de toxina for maior do que a nossa capacidade de eliminação, começa a depositar. Nem a inflamação mais vai dar conta de botar para fora. E aí então começa a depositar. E aí as doenças começam a aparecer um pouco mais profundas. Aí não é mais secreção nasal, já virou um pólipo nasal, né?
os edemas, a adiposidade, a obesidade, tudo isso vai sendo depósitos de toxinas que a gente não conseguiu botar para fora, né? Mas até aqui, essas 3 primeiras fases, que ele chama de fases humorais, e que as doenças que aparecem ele chama de doenças de eliminação, ele não está ainda aqui com uma preocupação maior. Por quê? Porque as enzimas ainda não aparecem danificadas. Então, a esperança de que no processo de desintoxicação e que com essas enzimas funcionando, de que esse quadro possa ser revertido, né? Agora, se a intoxicação continua e a gente não promoveu mais uma vez a desintoxicação, vai entrando além do depósito nas fases de impregnação. Vocês imaginam dentro dos tecidos para dentro, assim, né? Como se fosse aprofundando isso. Então, no tecido pulmonar, já vai chegar a asma, já uma falência, já está uma coisa maior, né? Ou no sistema linfático já vai entrando as doenças do sistema linfático, e tudo isso vai se processando cada vez mais profundamente. Depois da fase de impregnação chega a fase degenerativa, aqui a força da morte já está puxando. Começa a fase degenerativa, como a gente vê com as árvores, aí chegam as cirroses, as doenças, as nefroses, as tuberculoses, e aí pronto, aí já começa um quadro mais grave mesmo, como lúpus, lepra, como fases degenerativas, assim ele classifica. O Dr. Requeweig lida assim com essa questão. E finalmente, quando a força da morte chegam as fases neoplásicas, que são as doenças que a gente chama de câncer, né? É quando a célula desistiu. Aí desistiu e assim, agora não dá mais, né? Chegou no meu limite, não dou mais. Eu sempre me lembro desse aprendizado que eu tive há muitos anos atrás, de pensar sobre o mecanismo de uma célula cancerosa. Eu tive essa oportunidade no início da minha vida de trabalhar no Instituto do Câncer e pensar sobre o mecanismo da célula cancerosa. E tem uma coisa muito interessante que acontece, é que a célula, todas as células do nosso corpo, elas são regidas por uma espécie assim de uma central de seleção. A gente produz células novas todos os minutos, né? Toda hora. E elas têm que nascer com aquele mesmo código genético do nosso DNA, elas têm que sair todas iguaizinhas. Vai ser diferenciada porque vai no tecido aqui ou ali, mas a estrutura básica dela é a mesma. São chamadas de células eu, que pertencem àquele indivíduo. Se a célula saiu errada, nós temos um mecanismo de eliminação de colocar para fora essa célula errada. E aí, que são as chamadas células não eu, saíram com erros, padrões genéticos diferenciados. E aí, por uma razão que não se conhece completamente bem, em algum momento nosso corpo aceitou uma célula não eu. Passou no crivo. E aí o nosso corpo tem um modo especial de lidar com as células não eu. Foi interessante, né? A nossa natureza. Tem uma situação que a gente aceita muito bem uma célula não eu. É na gravidez. Chega uma célula não eu e o corpo inteiro se programa para proteger aquela célula não eu.
E ela tem que crescer com o que tem de comida melhor, com o que tem de hormônio melhor, com tudo de melhor. A gente se rende àquela célula não eu para nascer uma outra criatura dentro da gente. Acontece que quando o nosso crivo passa uma célula não eu, que não é gravidez, a gente faz a mesma coisa. Ela passa a ser alimentada com tapete vermelho. Ela é protegida, completamente protegida. Ela é cuidadosamente desenvolvida dentro do nosso organismo. E a gente dá a melhor comida para ela, ela cresce a beça e ela vai nesse processo independente dentro da gente de algo não eu que passou. Mas por quê? Pois é, né? Por quê? O que acontece? Né? Então é isso que hoje tem muitas formas de ver, e são muitos os tipos, os especialistas têm explicações de toda ordem. Eu trago para cá só uma reflexão. Na verdade, eu não tenho nenhuma intenção de ser mais do que isso. Mas como a gente está tratando do sintoma como expressão, eu queria convidar vocês a pensar qual é a hora que a gente desiste de ser eu mesma. Né? E chegou um momento em que não quero mais ser eu. Né? Não fiquei feliz com esse jeito de ser eu, não. Né? Tem uma hora que a gente está desistindo. Então, um meio de manter a saúde, ele precisa estar... Você precisa estar contente de ser você, não é não? Precisa estar contente de ser você, manter aquela beleza que foi dada a você de nascer, crescer, se desenvolver. Essa dádiva que é a gente estar vivo, né? Então, tudo que a gente vai fazer de meios para manter a nossa saúde são meios de fortalecer a vida e essa vontade de viver e de aceitar quem você é. E de aceitar a natureza tal como ela é. Por isso a gente está distribuindo esse folhetinho aqui. Dicas de como cuidar da sua saúde, do seu ambiente. Porque muitas vezes a gente faz as coisas no automatismo e não reflete se isso está bom para mim ou não. Se é isso mesmo que eu quero para mim. Eu não estou feliz com o jeito que eu sou. Não me aceito, eu tinha que ser outra pessoa. Fazer umas plásticas, estica daqui, estica ali, porque eu não aguento mais ser quem eu sou. Não é? Então, vamos pensar um pouco sobre isso, porque se a gente precisa estar feliz e manter o nosso lindo corpício, que magnífico, como forma de expressão, como luz que somos, e ela brilhando, a gente precisa estar permanentemente em processos de desintoxicação. Em processos de desintoxicação. E como é que a gente vai fazer os processos de desintoxicação? Eu apresentei alguns aqui, mas queria dizer a vocês que também a escolha de um ambiente desintoxicante é muito importante. Né? O ambiente que você frequenta, as festas que você vai, os encontros com os amigos, as conversas dos amigos, isso tudo também é escolha de decidir se você precisa ou não passar por aquilo. É uma retomada da sua vida, de pegar as rédeas da sua vida nas suas mãos. Então, a independência de tomar decisões, ela é fundamental. Eu hoje diria que uma pessoa que não faz seu próprio alimento jamais terá independência. Aquele que depende do outro para fazer a sua própria comida,
ele jamais conseguirá uma independência completa. Então, a proposta da alimentação viva, de você ser o produtor do seu próprio alimento, você preparar o seu próprio alimento, a partir de observar que cada alimento ele é capaz de fazer uma desintoxicação maior ou menor. E isso é uma administração profunda da saúde. E aí a gente não vai precisar nem das práticas naturais de saúde, das medicinas naturais de saúde. A gente vai dando conta da gente resolver. Porque, na verdade, a gente vai parar nas medicinas naturais quando a gente está com medo de não saber o que fazer com a nossa própria vida, de não saber administrar o nosso próprio caminho. E esse medo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Mas essa história do medo e do que, como é que a gente procura as medicinas naturais, nós vamos conversar da próxima vez. Hoje nós vamos fazer uma comida boa, o risoto aqui que nós vamos experimentar. Aveioto. Aveioto, como diz o outro, um aveioto, que não é risoto, né? E vamos lá fazer comida, tá bom? Então hoje nós vamos falar das práticas naturais desintoxicantes, né? Nós já demos uma pincelada semana passada e hoje vamos aprofundar um pouco mais em algumas práticas usuais entre nós do alimento vivo, que estamos recuperando o conhecimento do higienismo, das práticas, de como é que a gente pode ser médico da gente mesmo. Agora, as práticas naturais desintoxicantes, eu falei semana passada de aquilo que a gente faz de manutenção, sempre, periodicamente. Hoje nós vamos falar das situações mais agudas. Pronto, adoeci, o que eu faço? E agora? Né? E já temos conversado sobre essa calma diante da situação quando a gente adoece, né? Que é super importante, a gente fica calmo. Adoeci. Pronto. Deve ser alguma coisa que veio para me ensinar, né? Vou olhar para mim com cuidado, prestar atenção e ver se eu tenho alguma coisa que eu possa fazer para melhorar isso. E aí vem o recolhimento, né? Já falei a vocês da história da palavra doente como aquela que a gente fica a serviço doente, do recolhimento. O recolher é fundamental, porque no que a gente recolhe é que a gente vai escutar o que a nossa alma tem para dizer para nós. Mas vai lembrar também, né? Vai lembrar, até hoje estava conversando com uma moça, como é impressionante que quando a gente fica doente, a gente fica burro, a gente esquece das coisas, esquece que a gente sabe se cuidar. E entra no lugar do esquecimento o medo. Porque a gente aprendeu tanto sobre as doenças, vocês já viram isso, né? Como hoje se discute abertamente sobre todas as doenças, em qualquer nível cultural. Eu vejo lá na roça, como as pessoas ensinam uma para as outras sobre a diabetes, sobre a hipertensão arterial, sobre os processos inflamatórios. Eu fico imaginando que há uns 50 anos atrás, ninguém conversava essas coisas, não. Mas hoje, com a educação popular em saúde e a importância que os profissionais de saúde dão para explicar para o seu cliente como é que a coisa funciona,
virou uma, assim, todo mundo sabe e um medica o outro, um diz para o outro qual é o remédio que tem que tomar, e aqui no Brasil, como é liberado, vai na farmácia, compra e fica aí esse troca-troca. Eu gostaria muito de fazer uma proposta de que essa conversa fosse de outra ordem, porque é interessante que as pessoas conheçam os seus processos, mas como é que a gente pode ensinar um para o outro sem precisar tomar remédio, né? Isso sim, recuperar os ensinamentos antigos que se fazia dentro de casa para poder sair das situações. E de verdade, eu vou contar a vocês, eu acho que a gente sai das situações, a gente sai, se não sai de todas, pode ser que a gente saia de 80% das situações com as práticas de dentro de casa, dos recursos que a gente tem. Eu imagino que essa talvez venha a ser uma das soluções para essa mega estrutura de saúde que o país está tendo que desenvolver, porque agora todo mundo tem um resfriado, tem que procurar um serviço de saúde. Se a mãe engravida, tem que... Ah, não, gravidez... Temos que examinar, fazer não sei quantas ultrassonografias durante todo o processo da gravidez, porque tem que monitorar, que tem que não sei das quantas... Sabe, e será que precisa mesmo de tanto monitoramento, de tanta interferência? Eu questiono tudo isso, né? Eu fico sempre me colocando no lugar do bebê, de estar sendo com ultrassom. Eu fico imaginando o que o bebê sente de ultrassom, né? Vai estar passando aquele som lá na barriga, e não é uma vez não, é duas. E depois essa história da natureza ter feito a gente 9 meses no escurinho, dentro de uma barriguinha com aguinha, e de repente vira Big Brother, né? Sabe tudo o que tem lá dentro. Já sabe que o menino espreguiça, já sabe se é homem, se é mulher. Todo esse processo foi completamente modificado pela tecnologia, né? Por quê? Porque a gente tem medo. Tem medo do bebê nascer deformado, tem medo de que alguma coisa esteja errada, de que a gente possa interferir antes, por conta de um conhecimento que nos é passado da história da medicina preventiva. Prevenir, né? Prevenir seria o medo que a gente tem de alguma coisa grave acontecendo, e a gente tem que fazer alguma coisa para interferir a tempo, né? E esses exames preventivos todos, né, que você tem que fazer de 6 meses, de ano em ano? Pois é, esses exames preventivos todos que são sugeridos, né? Eu questiono todos eles, porque me parece que é sempre baseado no pensamento do medo, né? E com isso a gente abre mão, porque essa para mim é a grande questão, a gente abre mão da autoobservação. Porque se tem um profissional que monitora você, você não vai precisar mais olhar para você. É de vez em quando vai lá e você faz uma bateria de exame, o outro vai dizer como é que você está, e no seu dia a dia você não está mais nem aí, você vai empurrando com a barriga, vai fazendo o que você bem entende. E o que eu estou propondo aqui é exatamente o contrário, né? Se você fica atenta a você, todos os dias, como esse ecossistema pelo qual você é responsável, você vai perceber. Você vai perceber antes de se instalar uma situação. Porque até que um fenômeno apareça no nosso corpo, ele passa por um processo de disfunção, de desorganização, e aquilo vai andando até que se instala. Então, se a gente consegue ver, né? E aí que a medicina biológica, aquele quadro que eu mostrei a vocês, dá para a gente ver bem isso. Se a gente nega a primeira etapa, passa para a seguinte, nega a segunda, passa para a terceira, nega a terceira, passa para a quarta. Se a gente não quer ver, não quer olhar,
não quero saber se o café me excita ou não, deixa isso para lá, né? Aí então a gente tem, o próximo capítulo está ali reservado para nós. A gente vai ter que olhar isso, sim. Em um dia você vai ter que olhar isso. Ou acumulado ou a prestação. Então eu estou propondo que a gente olhe a prestação, né? Então, voltando para a história do medo, eu entendo que na hora que a gente desorganiza o ecossistema, que a gente chama de adoecer, entrou em crise, essa hora é a hora da administração do medo. Como fazer com os nossos medos? Se o medo é pequeno, você consegue dizer, ah, não, eu vou dormir, tomar um banho, me recolher, tomar uma água com limão, e amanhã isso vai melhorar. O seu medo está pequeno, né? Se passa 2, 3, 4 dias e a coisa continua evoluindo, os pensamentos já começam a chegar, os pensamentos de medo vão crescendo e as fantasias, e a gente vai juntando as informações que a gente tem e aquilo vai crescendo. E chega uma hora que, se você não consegue administrar esse medo, você entra em pânico mesmo. E aí se desestrutura. O que eu vou fazer? Chora e pede qualquer ajuda e qualquer situação, né? Então, nesse intervalo, tem possibilidades da gente fazer algumas coisas, né? As práticas naturais, elas entram como essas coisas que a gente pode fazer. Então, em situações de adoecimento, a primeira coisa é se acalmar, adoeci. Pronto, agora eu vou olhar para dentro, vou refletir sobre mim e vou ver o que eu vou fazer. Se você tem um companheiro, tem um amigo, tem alguém perto de você, pede para ajudar a pensar junto, porque a gente fica limitado na hora e não consegue pensar todas as possibilidades, nem lembrar das coisas que a gente já sabe que podem ajudar, né? O ecossistema se desorganiza, em geral, porque ele acidificou. A gente já viu isso aqui, né? Quando houve um desequilíbrio e ele aumentou o número de ácidos. Então, a alcalinização é uma prática imediata. O que alcaliniza? Respirar. Respirar. Então, sentiu que está adoecendo? Você não vai esperar aquilo crescer toda a vida. Começa a respirar. Quando eu digo assim, começa a respirar, o que significa isso? É respirar como a gente está respirando? Não, presta atenção na sua respiração. Se você olhar agora, presta atenção na sua respiração. Você vê que a gente não esvazia todo o pulmão. Aí, quando você expirar, força um bocadinho para esvaziar tudo. Até o abdômen entrar. Põe para fora. Por quê? Se eu tiro o ar que está lá dentro a mais, que eu não mexo, eu estou dando a oportunidade de renovar esse ar que estava lá dentro parado. Então, quando eu digo respirar, é ampliar a capacidade de renovação do ar que fica dentro do pulmão. Faça aí. Bota o ar todo para fora. Quem ainda não aprendeu isso, de inspirar e depois expirar e põe o ar todo para fora. Até apertar a barriguinha. Solta. Aperta a barriguinha. Viu? Que quantidade enorme. Agora solta. Porque entra de qualquer maneira. Então, respirar é expirar. Expirar com atenção para aquilo. Essa prática é uma prática que alcaliniza o ecossistema imediatamente, porque oxigena, aumenta a circulação de oxigênio. Em termos de alimentação, uma prática em situações agudas é botar uma jarra de água com limão puro. O limão é um alcalinizante potente
Então, qualquer situação de dor de cabeça, a briga com o marido, água com limão. Sem açúcar. Claro, né, Creuza? Sem açúcar. Imagina, imagina. O limão é ácido. Pois é, o limão ela é rico em ácido cítrico, mas vocês lembram que quando o ácido junta com outro ácido, ele se torna uma base? Lembra disso da escola? Então entra em contato com os nossos ácidos e ele alcaliniza. Então ele vai naturalmente organizando isso. Então tá com medo? Água com limão. Pode, porque o limão corta, não tem esse negócio de limão corta gosma, corta medo, né? Para ansiedade também é? Limão para ansiedade corta, limão corta. Então vamos cortar com limão. Limão é uma prática magnífica. Nunca deixe faltar limão na sua casa. Tem muita literatura sobre limão, vocês procurem ver. Pode tomar água com limão. Pode tomar, sem problema. Água com limão de manhã em jejum, pode tomar? Pode tomar. E a laranja, é o mesmo processo? Não, laranja é outra conversa. É outra história, tem muito açúcar, né? Limão galego. Limão galego, tá valendo. Pois é. Você pode fazer mais concentrado se você está precisando de uma coisa assim mais imediata. Por exemplo, dor de estômago, um limãozinho quase que puro alivia a dor de estômago imediatamente. Agora, se é para uma coisa, eu estou com dor de cabeça, você pode diluir, uma diluição maior, um limão para 1 litro d'água e vai tomando a água, porque ali você vai estar levando o limão e a água, que você vai estar ajudando os processos de desintoxicação e mais a respiração e a administração de medos. Essa administração de medos eu coloco igualzinho no mesmo pé da história do limão. Tem que refletir, vai ter que refletir e não deixar os medos tomarem conta. A gente com muita facilidade entra em pânico. E aí, na hora de você decidir isso, vamos lembrar de uma outra prática, que é uma prática, gente, tão antiga, que é a prática do cuidado intestinal. Não sei se vocês já ouviram falar dos estudos que foram feitos nos últimos 20 anos sobre o intestino, mostrando que o intestino ele tem uma função diferenciada em nosso corpo. Ah, tá aqui. Nós temos, na verdade, 7 metros de intestino. Pode imaginar? 7 metros? 7 metros. Tudo enroladinho aqui dentro. É muita área. O intestino, ele tem umas microvilosidades, umas voltinhas pelo lado de dentro, que se você abrisse e esticasse essas voltinhas todas, dava quase um maracanã de intestino, de contato do intestino com os alimentos e com as águas e tudo mais. Então a gente tem uma tecnologia magnífica, que é o nosso aparelho digestivo, onde o intestino tem essa peculiaridade. Agora, o mais interessante que vem se descobrindo é a quantidade de neurônios que o intestino tem. Em volta, nas paredes, por dentro. E é uma quantidade, neurônios são as células do sistema nervoso, né? Então, é uma quantidade que cada vez mais tem sido uma surpresa para tentar entender por que a gente tem tanto neurônio no intestino. Então se descobriu que o intestino também tem muitas glândulas. Por exemplo, que a maior parte da produção da serotonina, que é o hormônio do humor, está sendo produzida no intestino. 80% de serotonina está sendo no intestino. Então o intestino vem ganhando uma importância no momento em que está se redescobrindo esse órgão nosso.
o intestino, só 10% dos neurônios estão conectados com o cérebro. Aqueles que a gente fica nervoso na hora de fazer uma prova da dor de barriga, é só 10%. Ele é independente. Fora disso, ele é independente. A morte cerebral não significa morte intestinal. O intestino teria condições, entre aspas, teria condições, pela situação neuronal, de continuar vivo. Então ele ganhou uma dimensão, uma outra dimensão. E isso tem sido objeto de muitas perguntas sobre, finalmente, por que inteligência é essa que o intestino carrega, que aparece sob a forma dessa quantidade de neurônios, que comanda essa administração do que entra pela nossa boca. Você vê o grau de sofisticação e de profundidade, de complexidade que é a nossa relação com o alimento. Ele entra e vai passar por um órgão absolutamente magnífico de decisão, um órgão de decisão do que vai ser absorvido, do que não vai ser absorvido. Então, hoje em dia se fala que o novo paradigma alimentar deixou de ser o que você come, mas passou a ser o que você absorve. Porque você pode estar fazendo uma dieta altamente sofisticada, equilibrada e pensada, mas se o seu intestino não tiver com uma rigidez que possa absorver aquilo, não adiantou. Então vocês veem que com essa coisa mais recente das descobertas do intestino, retornam as antigas práticas das medicinas naturais de novo. De novo. Porque até a geração da minha avó, minha mãe ainda pegou um pouco, e aqui ele falou outro dia, a lavagem intestinal era uma coisa que estava dentro da casa das pessoas, o antigo chá de bico. Porque sabia-se que se você trata do intestino, você favorece a cura da maior parte das questões que você está passando. E essa forma de cuidar dos processos de adoecimento, a higiene intestinal é uma que é absolutamente indispensável. E eu queria trazer para vocês e ensinar vocês a fazer lavagem intestinal. Esse aqui é um modelo de irrigador um pouco mais sofisticado, né? É uma bolsa de água quente, antiga, né? Só que ela tem um tubinho que você coloca e tem uma mangueirinha, uma torneira que você regula a entrada e saída de água e o local onde você vai fazer a introdução no ânus, que você pode lavar, esterilizar e manter limpinho. Imagina. Esse tema é uma bola, porque todo mundo morre de medo, porque falar em anos, minha Nossa Senhora, isso eu estou falando antes porque eu estou sendo filmada, porque senão eu falava outro nome. Porque esse assunto é um assunto de uma tabu de tal ordem. As mulheres se sentem violadas. Os homens também se fala, né? Eu quero ver quem é que vai enfiar isso lá numa boa. Não vai. Vai ter que superar uma série de medos, uma série de preconceitos, porque já superou, cara. Eu também já superei. E recomendo.
Agora, vale a pena experimentar, porque é uma mudança completa, Então, agora, como eu vou recomendar a primeira vez para vocês, né, para vocês desvirginarem, numa boa. Nas aulas anteriores, o Paulo foi o meu exemplar, eu botava ele aqui de 4 e mostrava como é que é. Mas agora ele está filmando, não vai poder mais passar por esse ridículo. Se você quiser, a gente vai lá. Ele ensina Mas é mole, cara. Aguinha pura morninha, daquela que a gente gosta, tá? Morninha 37 graus, com a mãozinha da gente dentro, fica a temperatura do nosso corpo, assim, né? Aguinha morninha, a melhor água que você puder. Depois que encheu isso, você vem aqui, tampa e deixa sair a água lá na beiradinha, porque é para tirar o ar de dentro da mangueira. Por favor, eu vou pedir silêncio agora, para não atrapalhar aqui. Sai o ar e fica todo cheio d'água. Aí você vai pendurar isso numa alça da sua prendedor de toalha no banheiro e vai criar um ambiente para você ficar feliz, porque esse momento é um momento seu com você mesmo, é de uma intimidade absoluta, né? Então bota uma toalha no chão, uma almofadinha, se quiser uma musiquinha, As velhinhas no incenso. um incenso, umas velas, reza, relaxa, respira e pede ajuda para entrar em contato com uma parte do seu corpo que culturalmente foi mistificada. Porque eu não teria... Ninguém tem dúvida de botar o dedo no aqui. Agora bota o dedo aqui para ver. Não bota. Né? A gente tem muitos buracos nossos. Esse aqui também não pode botar na frente dos outros, não. Esse aqui pode. Né? A gente tem uma porção de mitos que é... O Evangelho Essênio diz que é para a gente se ajoelhar perante o Senhor. É isso, pois é, trate disso como uma coisa de amor, de reverenciar o seu corpo, é uma prática tão antiga do seu intestino receber a água, que é a bênção da vida, bênção receber água. Pede para na hora que a água entrar no teu corpo e que limpar teu corpo, que te limpe de todos os seus medos, de todos os seus enganos, de todas as suas imperfeições. Cria um ambiente, porque esse é um momento para isso mesmo, esse é um momento do cuidado profundo. E aí você deita, relaxa, é profundo. Você deita do lado direito e introduz essa cânula, que é pequena, é curta, e vai soltando a água devagarinho. Sentiu que deu pressão? Fecha a torneirinha, relaxa, espera. Aí passou a pressão, solta de novo. Deu pressão, prende de novo. E assim você vai administrando até o esvaziamento. Aqui tem 2 litros e 300, não é muita quantidade. O ideal é que essa água vá toda de uma vez. E que depois que essa água entrou toda, você estava deitado assim, né? Aí você vai ajudar com a mão numa massagem da esquerda para a direita, para ajudar essa água a subir o máximo que ela puder, da esquerda para a direita. Anti-horário. Anti-horário. E se você puder ficar com essa água dentro de você aí uns 5, 10 minutos, é melhor ainda. Se não der, não tem problema. Senta no vaso e deixa sair a água. Aí você vai fazer a massagem da direita para a esquerda para ajudar a sair. Porque o intestino é assim. Mas ele não funciona da anti-horário? O intestino grosso, colo ascendente, transverso e descendente. Aí entra no ânus. Então a gente faz assim para ajudar a pegar o colo ascendente. E na hora de sair a gente pega assim para descer, para ajudar a estimular.
E aí então vai soltando e vai soltando. Hoje a tecnologia de lavagem intestinal, ela está sendo super valorizada. Tem clínicas para você se internar para fazer isso. Chama-se hidrocolonterapia. E tem aparelhos para você fazer isso com 100 litros, 200 litros, em que entra e sai. E que, Martinha, você podia me trazer aquele material do que sai de dentro do intestino quando faz uma lavagem dessa? E de verdade, isso vai limpando aquilo que fica colado na microvilosidade intestinal, que é resultado da cola que foi feita dos açúcares, farinhas, gorduras e carnes. Aquilo forma uma meleca que fica colada na parede do intestino e depois, na hora de absorver o novo alimento, tem aquela meleca impedindo. Então aqui tem umas imagens que eu vou passar para vocês, que tirada desse livro que está aqui, de uma lavagem, a cola preta que sai, nesse caso aqui, sai inclusive com desenho do intestino, tá vendo? Essa aqui é uma lavagem intestinal que foi feita com aparelhos que sai isso tudo. E é muita coisa, é uma cola preta mesmo, que fica acumulada dentro do intestino. E esse trabalho aqui do Dr. Jensen, ele mostra finalmente, cadê? Aqui não tá. As pessoas, tá aqui na frente. Pessoas com aquelas úlceras de perna que a gente vê na rua, aqueles mendigos, tudo ferida, como é que em uma semana de lavagem intestinal fecha a ferida toda? Ó. Isso é uma coisa assim que é considerado aquelas doenças de fungo nas unhas que inflama tudo, que a pessoa não pode mexer. Uma semana de lavagem intestinal vai secando. Eu tenho uma dúvida. Eu já escutei falar que não pode fazer isso muito, porque dizem que o próprio intestino fica como que viciado nesse tipo de limpeza e perderia os movimentos. Então vamos falar, né? Vamos conversar agora sobre a pergunta quantas vezes, né? Quantas vezes a gente pode fazer isso? Com que frequência a gente faz isso, né? Nós estamos aqui, vocês estão vendo, nós não estamos sugerindo aparelhos de 100 litros de água. Eu estou falando de 2 litros de água. Então a interferência no intestino é muito pequena. Há uma discussão técnica se vale a pena você fazer uma grande mudança, uma grande limpeza e alterar o ecossistema intestinal 100%. É como se fosse devastar uma floresta para plantar de novo, né? Então, tem um grupo de médicos que acham que em casos muito graves isso seria justificável, e outros grupos que dizem que não, que é melhor fazer em pequenas quantidades e chamar o intestino para sua regeneração, que é o caso aqui, chamar o intestino para sua regeneração, né? Então, você vai estar fazendo essa lavagem intestinal, nós estamos aqui sugerindo em momentos de crise, né? Estamos aqui, adoeceu, tá com febre intensa, tá na cama prostrada, limpa o intestino. Limpa, você pode usar uma lavagem intestinal dessa diariamente até 7 dias sem nenhum grande risco intestinal. Em casos de crise. Pois é, essa pergunta dela, se a lavagem intestinal pode criar um hábito e depois o intestino ficar, vamos dizer assim, preguiçoso porque você criou um sistema. Para pessoas que têm prisão de ventre, né, você vai usar, mas se não mexe na estrutura alimentar, aí sim pode criar uma situação de ficar dependente. Mas se não é o nosso caso aqui a gente come
muita fibra, e a tendência é a gente limpar muito o intestino. Então, a higiene intestinal, ela vem como um complemento. É bem verdade que tem pessoas que estão passando uma situação de vida que querem fazer uma desintoxicação mais profunda, que a vida está difícil, que está com depressões, que está com tristeza, está com impasses, está em alguma situação que ele está adoecido, não necessariamente no físico, mas adoecido na alma, e que queiram fazer uma sequência de lavagens intestinais. Eu diria, com tranquilidade, uma semana você administra isso sozinho. Se você quiser fazer mais, 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu já orientaria vocês a procurar alguém que tem prática para acompanhar. Né? Porque é uma interferência no ecossistema intestinal, não tem dúvida que é. E até porque as águas que a gente usa, né, que a gente pede a benção daquelas águas, a gente nem sabe bem se é água clorada, imagina, né? A gente vai escolher uma água mais pura que puder, para não colocar água clorada, né? Porque isso não é um mecanismo puramente mecânico, ele é um mecanismo que vai ampliar, vai oxigenar o intestino, vai trazer uma energia da água para dentro do intestino que está lá sobrecarregado com os hábitos antigos. Essa é uma ideia da higiene intestinal. Essa prática, ela também é acompanhada em situações agudas de uma outra, que é a utilização de argila no intestino, né? Então, eu diria que essas duas se complementam, né? Tá com doentaço, cheio de febre, doidão de quase 40 graus de febre. Lava o intestino e bota barro na barriga. Água com limão. Jejum líquido, só sucos. Vocês vão ver que vocês vão dar conta da maior parte dos processos de adoecimento que a gente tem. E administração de medos. Esse barro aqui é um barro comum, daqueles de barranco, barro amarelo aqui. Se na cidade vocês não têm acesso a isso, aí entram as argilas medicinais, mas o barro comum funciona muito bem. Você faz uma pasta não muito líquida com esse barro. Isso funciona para febre, é uma coisa, assim, parece até mágica. Parece mágica. É, impressionante. E uma coisa muito simples. Pega um saquinho. Pega um saquinho. Deixa eu terminar isso aqui, que se eu interrompo agora, a orientação depois fica interrompida. Então você preparou isso assim, uma maçaroca dessa. Você vai botar do lado da tua cama lá. A essa altura você já estendeu na sua cama uma toalhazinha de rosto, um pano. Você então deita em cima dessa toalha, uma cinta também de matadura, uma coisa assim. Você deita, pega essa argila e joga direto na barriga. Depois que essa toalha vem, faz um envelope, dobra, pega uma cinta, amarra, bota uma calça de pijama, a blusa por dentro, amarra e dorme com aquilo. De um dia para o outro. Dia seguinte de manhã, você vai acordar, vai segurar aquilo assim com as mãos, vai até o banheiro, tira e toma banho e liberou o barro. Esse barro não deve ser usado de novo. Vocês vão ver que coisa impressionante. Impressionante, com criança, febre para criança, você tira a febre com barro na barriga. O barro tem que estar em contato com a pele. Contato com a pele. Sempre na barriga.
é no intestino. Ele vai estar fazendo a comunicação, ele vai estar fazendo a limpeza, o equilíbrio térmico. O Lesaeta chama de resfriamento, reequilíbrio térmico, que ele diz que quando a gente adoece, o intestino fica com uma temperatura acima, né? E que a gente estaria fazendo um resfriamento. Então tem muita gente que fala um monte de coisa. Eu quero trazer para vocês experiência simples, doméstica. Faça e veja. Para mim tem funcionado. Faça isso. Durante o dia tomou água com limão, fez lavagem e de noite bota o bar na barriga. Vocês vão ver essas 3 técnicas, mais o jejum, mais a respiração, mais a administração dos medos. Você segura, né? Eu posso dizer que hoje eu estou com mais de 14 anos no Alimento Vivo, nunca mais eu precisei de outra técnica para administrar os meus momentos de desarranjo. Então, hoje é raro uma pessoa dizer que há 14 anos não toma remédio. Não toma. Não precisa. Porque o alimento, ele tende, a nossa alimentação, ela já tende a limpar o nosso intestino. Mas às vezes as situações dos nossos desarranjos, como eu já falei aqui, a doença é um chamado para uma reflexão. A gente não vai evitar esses chamados vão chegar, né? E a gente vai administrar. Agora, são situações que são mais fáceis da gente dar conta. Agora, se a gente usa aquele antigo padrão de supressão do sintoma, larga para lá, toma um comprimido para tirar a dor de cabeça e tampa no trabalho, esse padrão de comportamento não ajuda a gente a observar a nossa saúde. Tem o sintoma, aceita e olha para ele, não briga com ele. Eu queria falar algumas coisinhas que me fizeram a pergunta para completar esse dia de hoje. Uma é sobre verminose, né? A gente está falando do intestino e se pergunta, a gente que come tudo cru, se a gente não lava direito, se a gente fica cheio de verme, como é que é isso, né? Vocês estão vendo que a gente está o tempo todo falando de alcalinização da luz intestinal. Quando a gente come o alimento vivo, e nesse caso eu estou falando sempre comer alimento vivo 100%, eu não estou contando com a ideia das pessoas que vêm aqui, tomam suco e vão para casa para comer doce. Não, nesse caso já é outro pensamento. O alimento vivo, ele se autorregula porque ele alcaliniza a luz intestinal e ele oxigena a luz intestinal, e nesse ambiente os vermes não moram, eles vão embora. Mesmo que a salada tenha o ovo, ele não vai se desenvolver porque ele não encontra terreno para se desenvolver. Então é por isso que a gente não tem verminose. Quem é adepto da alimentação viva não tem cárie nem verminose, porque não deixa o ambiente propício para os bichos, né? A outra pergunta que me fizeram, que me suscitou semana passada, foi a situação da menopausa e andropausa. Porque hoje em dia já virou, menopausa já virou doença também, né? Gravidez virou doença, menopausa também virou doença, tem que tratar. Estou tratando da minha menopausa, estou tratando da minha gravidez, virou tratamento. E eu queria dar uma palavrinha rápida sobre isso, porque esse fenômeno da menopausa é um fenômeno belíssimo, da menopausa e da andropausa, e que nunca ninguém tinha contado isso para mim. E eu sempre cresci ouvindo que mulher velha era um saco, que mulher velha não prestava para mais nada, só prestava para encher o saco dos outros, e que depois que entrava na tal da menopausa, então aí piorava tudo, né? Tem um mito em torno da mulher que envelhece e da menopausa,
muito, para nós mulheres, muito desfavorável, e a gente não quer envelhecer, tem medo de envelhecer e ficar nesse lugar, né? Diferente da cultura indígena, em que a mulher fica sábia, que vai ser aquela que vai orientar. Na nossa cultura da cidade, a gente ouve as coisas muito diferentes. Eu acredito que isso tudo possa ter acontecido porque, de verdade, a mudança hormonal que acontece na menopausa desestabiliza os corpos femininos e masculinos, onde se evidenciam patologias que já tinham antes. Mas viver uma menopausa e uma andropausa com saúde é outra conversa, porque você não fica mais doente por causa disso, né? Então, se você já tinha uma doença degenerativa, quando vem na menopausa, aquilo acentua. Mas se você não tem, esse momento da vida que, para mim, foi uma surpresa, uma grata surpresa de compreender isso. Tem um livro que eu recomendo para as mulheres que estão na menopausa, que chama-se Sorria, você está na menopausa. E para você entender, porque esse momento é o momento da troca da regência hormonal. Não é que você para de produzir hormônio, você troca a regência hormonal. E aqueles hormônios, os estrogênios, que faziam as mulheres ficarem fofinhas, gostosinhas, macinhas, receptivas para ter o bebê, porque ela, na primeira etapa da vida dela, na etapa da vida adulta, ela é um ser de recepção. Ela é para receber, ela é feita para receber. Então ela é toda gostosinha para receber, massinha, fofinha, né? As linhas arredondadas e tudo mais. Quem vai fazendo isso são os hormônios que fazem isso, para a gente ficar assim, gostosinha. Quando passa essa etapa, esse hormônio diminui e começa a crescer o outro, que no caso dos homens é o contrário. Na andropausa é o contrário, né? A primeira etapa da vida dele, ele está cheio de progesterona, que dá muita força física, que dá muita animação, que tem força para desbravar as coisas. Para mim sempre me surpreende. Eu tenho uma admiração pelos homens com força física, como eles são fortes. Eu fico olhando, eles botam os parafusos lá numa boa, e eu passo horas para botar um parafuso, né? Eu acho aquilo máximo, como é que a natureza fez isso com eles. E quando eles chegam nessa etapa, também os hormônios dele vão mudar. E aí nós mulheres vamos começar a produzir mais progesterona e ficamos muito fortonas na menopausa. Então a grande surpresa da menopausa é a força que vem junto com ela. A cabeça fica mais clara, a gente tem mais força, tem mais disposição até física, tem mais disposição física. E isso com saúde. Não estou falando do padrão adoecido, mas o padrão com saúde, as mulheres ficam com mais força. Vocês já viram isso, né? E os homens vão ficando mais doces, mais suaves, mais receptivos, porque eles não foram receptivos na primeira etapa, eles vão ficar receptivos na segunda etapa. São os avós gostosos. Os netos preferem os avós às avós, porque as avós querem botar ordem, querem que eles façam isso, querem que façam aquilo. E o avô não, quer só passear, ficar junto, curtir, gostosinho, né não? E na rua, casal de velhos, vocês já viram, né? É a velha que pega a mão do velho e vão atravessar para baixo, para cima. Porque ela tá com outro momento da vida dela. É outro momento da vida dela. E ela ainda tem uma função, ela tem a função agora de gerenciar, de dar conta daquela situação, porque o outro, o companheiro, o macho, está no momento de virada dele. Então a natureza fez isso. A natureza fez isso.
E a gente só tem que aceitar a beleza disso. E aceitar os nossos papéis. As mulheres, em geral, na menopausa, é quando estão no máximo da sua criação intelectual. É a produção máxima delas, porque ela ficou procriando durante uma primeira etapa da vida. Então, sorriam, vocês estão na menopausa. Graças a Deus, não interfiram, aceitem. Se vierem as ondas de calor, água com limão, barrinho, lavagem intestinal. E espera passar essa fase até... Porque o que são os calores? É a hora que entra em circulação os novos hormônios e sai o outro. São momentos de destempero. Então, se a gente entende isso, a gente vai ter paciência com as nossas ondas de calor e não reclamar, eu estou tão cheia de ondas, não durmo, acordo de noite toda molhada, uma desgraça, toda menopausa, nada disso. Tira a roupa, bebe água. Eu passei a usar a água na minha bolsa, nunca mais eu tirei a água dentro da minha bolsa, porque vinha a onda, bebi uma aguinha, né? Tem umas posturas de tai chi também que ajudam muito a passar a onda de calor. Vamos descobrir as práticas, como é que a gente faz, para esperar passar. Não interrompam esse momento da vida. Esse momento não pode ser interrompido. Não pode ser interrompido, porque ele prepara a gente para nosso último voo da águia, né? Qual a autora desse livro? Maria Helena Bastos, autora desse livro.